pessoal, hoje eu quero falar sobre da evolução oral para o livro, né? E especificamente no início do cristianismo, as histórias sobre Jesus e seus ensinos eram transmitidas de forma oral. Um passava para o outro verbalmente, até que surgiu então a necessidade de organizar todo o ensinamento de Jesus e dos apóstolos em livros, para que cada um, ou para que nada se perdesse no tempo, ou para que nada também pudesse ser mudado, né? Sofresse mudanças. Então, homens inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, passaram a registrar tudo em forma escrita, de modo que hoje nós temos tudo o que Deus quer nos revelar. Nós temos tudo isso escrito no livro sagrado. O apóstolo Pedro ele diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos da parte de Deus, então escreveram, esses tratados, as profecias, o coração de Deus, e nós hoje temos então a revelação de Deus escrita para nós pelas mãos de homens, mas pela inspiração de Deus. Amém? Bom, temos aqui agora algumas concepções teológicas. Bem, como já vimos antes, a teologia verdadeira se debruça nas verdades contidas na Bíblia. Então a Bíblia é o principal livro para se estudar teologia. Tem outros livros, tem um dicionário bíblico, tem comentários bíblicos, tem livros e mais livros a respeito, mas o principal tem que ser a Bíblia, porque a Bíblia é a fonte. Você pode ter o auxílio de outros livros, por exemplo, para você saber o que é um denário, você vai num comentário bíblico de pessoas que estudaram, então você vai dar um denário, valia, na moeda de hoje, valia tanto. Ou o que é um côvado, que era uma medida muito usada no Antigo Testamento, ou nos tempos bíblicos, um côvado, e hoje a gente sabe que um côvado é aproximadamente 45 centímetros, ou meio metro. Então, para a gente ter uma ideia de medida, Então, os livros, eles ajudam bastante a entender a Bíblia, mas a Bíblia é o principal livro e fonte de pesquisa. Amém? Então, nós vamos ver agora 3 correntes teológicas e verificar quais ou qual delas está de acordo com as Escrituras. Nós temos algumas vertentes teológicas que é importante a gente ter consciência. Primeiro, vamos falar do teocentrismo. O que é teocentrismo? Teo quer dizer Deus e centrismo quer dizer centro. Então, o teocentrismo é uma corrente teológica que considera Deus o centro de tudo, o criador de todas as coisas. Que Deus não tem sócio, nem concorrente, ele é único. O apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 11, versículo 36, ele vai dizer: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, o teocentrismo é quando Deus é o centro do culto, é quando Deus é o centro da fé, da devoção, Então, Deus ele não tem sócio, ele não tem concorrente, ele é único. Isso está no mandamento, Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, então não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu, nem na terra, e depois vai ter todo um desdobramento. Então, o segundo ponto sobre essa questão é o monoteísmo. O que é monoteísmo? Quase não sai a palavra. Trata-se da crença em um único Deus. Olha o que diz em Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, o monoteísmo, então, ele versa na crença de um único Deus. E é claro que o
o teocentrismo, né, que é Deus sendo o centro de todas as coisas, tá? Corrobora com o monoteísmo, né, que é o único Deus que é o centro de todas as coisas, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas nós temos também o politeísmo, que é a crença na existência de vários deuses, inclusive praticada e adotada por muitas religiões pagãs e seitas do passado e também hoje. Pessoas que creem em várias divindades, né, que não se contenta só no Deus único criador. Né? Ela precisa ter o Deus da chuva, o Deus do protetor dos animais, o Deus da colheita, o Deus da fertilidade, como os antigos, né, tinham para cada situação uma divindade diferente. Mas o nosso Deus, ele preenche todas as coisas. Né? Nosso Deus, ele é aquilo que a gente precisa que ele seja. Não aquilo que a gente quer que ele seja, tá? Mas aquilo que a gente precisa que ele seja. O Deus Todo-Poderoso, suficiente. Amém? E temos também alguns segmentos religiosos que são monoteístas, né? Por exemplo, o judaísmo é uma religião monoteísta, o cristianismo é uma religião predominantemente monoteísta, né? Falo predominantemente que tem algumas vertentes, né, que mais para frente a gente vai falar. E o islamismo também é monoteísta. Então essas três religiões, elas são monoteístas. São religiões que acreditam num único Deus. Tá? Até porque esses segmentos, né, dessas religiões, elas têm um embasamento bíblico oriundo dos patriarcas. Então elas são monoteístas em sua essência, né? Por exemplo, o islamismo, eles são descendentes de Abraão. Né? Então eles creem em parte das escrituras, são descendentes de Abraão, os árabes, né? Os muçulmanos. Quem mais? Os católicos, né? Também os protestantes, né? Monoteístas, porque fazem das escrituras, né, a base da sua fé, embora no catolicismo haja alguns acréscimos, né, que eu não quero discutir, não quero entrar nesse mérito, mas basta dizer que a religião cristã ela é monoteísta, assim como os muçulmanos e também os judeus. Né? E temos também o politeísmo. Eu já falei do politeísmo, né? Mas, assim, eu estava falando das religiões monoteístas, né? Eu estou pulando as coisas aqui. Bom, as divisões ou as religiões monoteístas, elas são divididas da seguinte forma. As religiões judaicas, nós vamos ter o judaísmo ortodoxo, eles são fiéis à letra da lei, eles são radicais nos usos dos costumes da Torá, né? Então eles são muito centrados, até a forma deles se vestirem é a forma que se vestia há tempos atrás, não muito tempo atrás, né? Mas eles estão sempre atrás das tendências, né? Sempre eles são mais ortodoxos, já fala, né? Fiel às suas origens. E temos também o judaísmo conservador, os judeus conservadores, ou seja, eles conservam as práticas originais com ponderadas flexibilizações, né? Então eles não são tão radicais como os ortodoxos, mas são conservadores, né? Então são aqueles que estão no meio termo, tá? E nós temos também, depois, os reformadores, os judeus reformadores, um movimento judaico que defende a adequação das práticas religiosas ao contexto cultural, ou seja, eles são mais flexíveis do que os conservadores, né? Eles se adaptam à cultura vigente. E temos também os judeus reconstrucionistas, que aí eles são mais liberais ainda. É um movimento que foi fundado em 1922 por um rabino chamado Mordecai. Não creem na supremacia da Torá e relativizam os preceitos judaicos, né? Então esse grupo já é mais liberal, vamos dizer assim, né? Bom, conclusão. Como nós podemos observar, o cristianismo passou por várias etapas até chegar ao que é hoje.
Se formos pensar em cristianismo como mais uma religião, nós vamos correr o risco de achar que tudo isso é uma grande confusão. Mas o cristianismo não é apenas uma religião, ele é mais do que uma religião. Ele é, antes, um estilo de vida baseado na Escritura, inspirado pelo Espírito Santo. Ele é um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. O Cristo anunciado pelos profetas, pelos anjos e pelo próprio Deus. Então, como disse certa vez um professor de seminário interdenominacional, ele diz assim: o verdadeiro cristianismo não consiste no fato de todos pensarem a mesma coisa, mas sim no fato de que, apesar de pensarem diferentes, poderem caminhar juntos. Então, o cristianismo, ele fala da unidade, da tolerância, né? E eu acrescento aqui, com as devidas restrições. Né? Claro, você não vai andar com o ímpio e fazer o que o ímpio faz em nome da unidade, não, né? Mas em algumas coisas a gente pode comungar com outras vertentes, outras denominações que não pensam necessariamente como a gente. Né? Por exemplo, hoje nós temos o protestante pentecostal, o conservador, o neopentecostal, né? E cada um tem a sua base, crê no mesmo Deus e, bom, cada um vai prestar conta para Deus do que fez ou deixou de fazer e de como medir o outro, né? A Bíblia diz para a gente não julgar ninguém, porque com a medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. E com a medida que a gente usar para medir, a gente vai ser medido, né? Então, isso fica aí para nós como um alerta. Tá certo? Então, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. O resto, o Espírito Santo vai nos dando sabedoria e discernimento e entendimento nas outras coisas. Tá? Alguém já disse, isso para encerrar, alguém já disse certa vez que nas coisas essenciais temos que ter unidade. Nas coisas secundárias, temos que ter liberdade. E em todas as coisas, temos que ter amor. Então, o amor é o tempero de tudo. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.